Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Planet Vox. Eu sou o Posidónio Amussi. A conversa de hoje vai girar em volta da importância do replantio dos mangaias como medida para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. E, para tal, contamos hoje com o Dr. Hermenegildo Quamba, diretor-geral da Eden Reforestation, uma organização que se dedica ao replantio dos mangais na maioria das zonas costeiras ao longo do nosso país. Dr. Hermenegildo Quamba, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade para mais um tempo de entrevista, de bate-papo, olhando para Moçambique e olhando para o reflorestamento, conservação, essa questão ecológica que preocupa todos os moçambicanos, mas não só. Então, nós somos gratos por essa oportunidade. Para começar a conversa, eu vou trazer aqui uma citação da Fundação para a Conservação da Biodiversidade, da Biofund, que passo a citar. Os mangais são de extrema importância para os seres vivos e para a natureza, pois providenciam uma série de serviços ecossistêmicos, como berçário para a reprodução de várias espécies marinhas, proteção costeira contra ventos fortes e ciclones, estabilização de solos contra a erosão, biofiltração de poluentes, valor cultural e sequestro de carbono, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Doutora, a Eden Reforestation tem como o replantio das plantas, o replantio dos mangais como a principal atividade. Como descreve a situação dos mangais no país neste momento? Quando nós olhamos para a nossa costa, é uma das maiores costas que existem em África. Então, nós estamos a dizer assim que a proteção nossa é necessária por causa dos mangais. E isso requer que ah, haja uma consciência daquilo que nós fazemos e por que fazemos. Então, quando a Eden começou as suas atividades, o que nós descobrimos é que nós tínhamos uma grande desertificação, uma perda muito grande do ecossistema de mangás. E isso tornou-se uma preocupação, e por isso em 2008 lançamos um projeto piloto em Catembe, porque era uma resposta a essa desertificação, e essa resposta precisava ser dada por nós. Não havia outra pessoa, a não ser nós como moçambicanos, que pudéssemos dar essa resposta. Então, é uma preocupação e há uma grande perda, tanto natural e tanto de ação humana que destrói os mangás. Então, quando nós falamos da ação humana, é o abate aos mangás, são alguns mangás onde nós temos, por exemplo, quando tivemos aquele acidente do navio com óleos, né, petróleo, aquele grude, né, destruiu parte dos mangás. Quando nós temos o uso do mangal não só para a produção de carvão e lenha, né, mas também como estacas, né, são boas estacas que saem do mangal. Então, essas todas as coisas destroem esse ecossistema. E até há poucos anos não havia reposição. Era uma reposição natural, mas a quantidade do abate dos mangás faz com que a reposição natural seja quase impossível. Então, nós vimos isso acontecendo e essa foi uma das preocupações nossas de podermos voltarmos e reavermos os mangás. Em 2018 começa a atividade do replantio dos mangás por parte da Eden Reforestation. Qual foi o primeiro lugar da intervenção da sua organização que dirige? Diríamos assim, foi
na província de Maputo, cidade de Maputo. A razão por que nós começamos por aqui, porque era o local onde nós podíamos ter acesso, em primeiro lugar, eram lugares onde nós íamos normalmente à praia, atravessamos a Catembe para podermos irmos à praia, essa praia linda que nós temos na cidade de Maputo. E nessas idas e voltas da Catembe, começamos a explorar um pouquinho mais a zona costeira, não só a praia, mas do outro lado. E começamos a ver muitas áreas devastadas sem ali o mangalo. Então nós começamos a nos questionar o que fazer para poder restaurar o mangalo. E nós entendemos naquela altura que seria impossível a reposição do mangalo de uma forma natural, que é melhor, mas é impossível para quando há campos muito grandes sem plantas. Então, a necessidade partiu por experiência que nós fomos tendo ao visitar Catembe e vemos assim que havia campos, mas campos grandes, onde não tínhamos o mangalo. E aí foi a nossa primeira escola natural de irmos a repormos o mangalo na Catembe. O que é que viram lá? Como é que estava a zona costeira? Hum, e o que é que terá causado a destruição deste ecossistema importante para estas zonas costeiras? Nós podemos dizer assim, o que destrói o mangalo, como disse logo no princípio, em grande parte é a ação humana. Não, eu falo particularmente da Catembe. O que é que aconteceu para a devastação deste ecossistema? Na Catembe nós temos, sim, primeiramente a ação humana, mas também tivemos acidente, como estava a dizer assim, já não me lembro o nome, né? Acho que foi Catina, alguma coisa assim, onde houve aquele grude que até hoje ainda há consequências disso. E também a Catembe está bem próximo do porto de Maputo. Então, aqueles resíduos que vão sendo largados na Catembe, ou melhor, no porto de Maputo, eles fazem muito mal ao próprio mangalo. Mas não podemos deixar de fora a ação humana. A ação humana tem muito mais força, porque as pessoas fazem um abate e havia a produção de carvão através das árvores do mangalo. Então, o que nós estamos a dizer assim que sim, a ação humana de todas as áreas é a maior, e depois temos a ação natural, né? Em que nós temos as mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas, sim, alguma é forçada pela nossa ação, outra é mesmo natural. Vai acontecendo que, por exemplo, o mar vai tomando mais espaço de tempo em tempo, e isso vai destruindo parte do mangal. Mas também, em grande parte, não podemos deixar de dizer assim, que vimos sim os homens a destruir o mangal. Vimos sim a questão do porto, que é uma bênção para nós, é a indústria necessária, né? Mas tem muita destruição do ecossistema ao seu redor. Doutor, falou aqui do mar que vai tomando o território, vai tomando a parte continental por causa da devastação dos mangais. Quais são os outros riscos que se pode correr com a destruição deste ecossistema? São vários riscos. Quando nós destruímos o ecossistema do mangal, nós temos primeiramente a perda daquele ecossistema, né? E isso faz com que os, 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 os animais que ali têm o seu habitat, né? Os que nós consumimos, os que nós não consumimos, eles perdem o seu habitat.
Então, primeiro, nós temos o ecossistema a ser destruído. Segundo, nós temos também a possibilidade de mais ciclones, e esses ciclones vão acontecendo e vão atingindo mais as nossas casas, porque nós perdemos a proteção, né? Então, os mangás, sim, eles são o lugar onde muitos ah, dos peixes e camarão, como chama, dirias assim, todos os crustáceos se multiplicam, né? E tem a sua proteção, mas também são a proteção nossa costeira. A melhor proteção costeira que nós temos são os mangás. Então, quando nós destruímos os mangás, nós começamos a correr o risco não só de perdermos parte do nosso alimento, de nosso sustento para muitas famílias, mas também perdemos as nossas próprias casas e também a nossa própria vida. Então, quando nós vemos o mar a tomar espaço, é que primeiramente nós destruímos a proteção, que são as aves do mangal, e depois de nós destruirmos isso, ali vem as consequências. As consequências é que o mar devagar vai tomando espaço, vai tomando espaço, vai tomando espaço, e nós não nos apercebemos, mas começamos a entender assim que epa, estamos a ficar mais distantes, está a ficar mais próximo o mar das casas. Né? E em seguida, nós começamos a recebermos o impacto, né, das tempestades, dos ciclones, que nós estamos a experimentar hoje, de uma forma cíclica, em Moçambique. Nós estamos a experimentar isso no norte e centro do país, quase todo ano, ou 2 vezes ao ano, nós estamos a ter ciclones. Falando do desaparecimento das espécies marinhas que têm o mangal como seu esconderijo, o seu habitat, a comunidade de Catembe ressentiu-se da falta dessas espécies. Sim, uma das coisas também foi a conversa com os próprios pescadores, e até o governo acabou tomando ações por causa disso, né? Tem o período de veda, nós nunca havíamos tido período de veda, mas o período de veda veio por causa disso, tentar recuperar as espécies que estão -se a perder marinhas. Mas os pescadores reclamam que gastam horas e não estão a pescar nada. Né? A quantidade de peixe, de camarão que estão a trazer é muito inferior e isso não consegue sustentar as suas famílias. Então, aqui, para nós, foi muito bom vir e a comunidade nos deu muito subsídio, porque nós trabalhamos com as comunidades e a pergunta que nós fazemos às comunidades: o que aconteceu? É por isso sabemos assim que houve sim a questão do uso inadequado na produção excessiva de carvão, houve o uso excessivo para a produção das estacas. Então, essas coisas foram destruindo de uma forma acelerada o próprio mangal. Mas as famílias ressentem. E não só as famílias que vivem da pesca, mas nós que também nos alimentamos na cidade de Maputo, esse peixe, esse camarão está muito caro. É porque a falta, então o fornecimento deles fica muito caro e não temos também hoje diria que Maputo não produz, por exemplo, o camarão tigre. Está difícil porque o desenvolvimento do camarão é muito limitado, né? Então não temos São efeitos que já se ressentem diretamente. nas famílias e na cidade do Maputo e província. Eu passo a citar mais uma vez a Fundação para a Conservação da Biodiversidade. As florestas de mangal de Moçambique são a 13ª maior cobertura global e terceira maior de África, com cerca de 300 mil hectares e 9 espécies distintas.
Contudo, apesar da sua importância, as florestas de Bengala e Moçambique encontram-se sob grande pressão por causas naturais e antropogênicas, principalmente devido ao impacto de eventos climáticos extremos, exploração de recursos madeireiros e o crescimento urbano nas zonas costeiras. O que a organização a Eden Reforestation faz para travar o derrube deste ecossistema? Primeiramente, começamos nós trabalhando no reflorestamento. Então, nos anos que se seguiram, depois do nosso lançamento em 2019, depois do projeto piloto que fizemos em 2018, 2019, entendemos assim que havia necessidade de reflorestarmos o maior número de campos possíveis, o maior número de árvores, o que fizemos com sucesso. No processo, nós começamos a compreender assim que podemos lançar o maior número de árvores, mas se não tivermos as comunidades também educadas e também com outras soluções do sustento, elas vão voltar a pressionar esse ecossistema. Então, nós entendemos hoje, há 2, 3 anos, nós mudamos o nosso paradigma, né? Porque nós, basicamente, éramos uma organização de reflorestamento e o que nós fazíamos era só reflorestar. Claro, fazíamos educação comunitária, essas coisas todas, mas o primeiro foco era reflorestar. Continuamos sendo uma organização que estamos a fazer o reflorestamento, mas hoje trabalhamos no sentido de reorganizar as comunidades e as áreas que vão ser trabalhadas como paisagens. Qual é a vantagem disso? Primeiro é que a comunidade não só está envolvida no processo do plantio, mas está envolvida no processo todo. E também está abrimos espaço para outras organizações fazerem um trabalho nas áreas que elas podem fazer. Vou trazer aqui um exemplo. Na paisagem, nós não só plantamos, mas também trabalhamos no desenvolvimento da comunidade. O que significa que não basta simplesmente ensinar a comunidade sobre o reflorestamento e conservação, mas também precisamos ensinar a comunidade sobre empreendedorismo, né? Sobre outras formas que podem usar esse ecossistema para produzirem sustento para as suas famílias. Precisamos trabalhar com as comunidades no sentido de como é que essa comunidade pode sim valorizar mais aquele ecossistema e provavelmente até tornar um ecossistema de um lugar turístico, como temos a experiência da cidade da Beira, que hoje é um lugar de referência. As pessoas passeiam num mangal conservado e estão ali no meio da cidade da Beira, está a acontecer. Então é possível isso acontecer. Então nós estamos a dizer assim que desenhando paisagens ajudamos melhor a comunidade e não basta simplesmente reflorestar para que a mesma comunidade destrua. Há necessidade da comunidade reflorestar e esse reflorestamento seja conservado. E isso nos traz para outro ponto, né? Quando começamos a fazer isso, nós começamos a entender assim que sim, as comunidades também, através do trabalho que está sendo feito, podem também aprender através da Eden ou de outras organizações a venderem o carbono, né? Porque os mangás são os melhores para a produção de carbono. Então, é a possibilidade disso. Então, ainda é um trabalho que está sendo feito, está no processo. Mudamos de paradigma há 2, 3 anos. Então, estamos neste momento no sentido de que, sim, ainda precisa fazer o reflorestamento em todo o território nacional, por causa de vastos campos do mangal desertificado, mas também precisa equipar as comunidades
com outros meios de sustento para que essas comunidades possam a pressionar menos a, 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 a floresta do mangal para o seu sustento familiar. Muito bom. Hum, deste trabalho que faz, que a Eden faz, tem mais uma consequência que podemos assinalar, que é a ocupação das zonas costeiras pelas comunidades, pelas pessoas que vão se aproximando a estas zonas. Que trabalho faz a sua organização para reverter este cenário? Faz alguma advocacia junto do governo, algo igual? Muito obrigado. Ah, nós fazemos, não tão oficialmente, porque, como nós dissemos assim, até então nós trabalhávamos muito na área de implementação do projeto. Mas temos organizações muito boas que fazem isso. Citou aqui a Blue, a, a Biofund, a Biofund faz muito bem esse trabalho de advocacia, mas não só, temos várias organizações que estão a fazer isso, e nós somos parte dessas organizações de uma forma ou de outra, porque, como nós dissemos, nós trabalhamos muito até agora e somos ainda implementadores de muitos dos projetos que muitas organizações têm. Então, nosso expertise é no reflorestamento, e fazemos isso com excelência. E somos uma organização reconhecida por causa disso, o trabalho que nós fazemos. Não existe uma organização que faz o reflorestamento como nós fazemos, nas proporções que nós fazemos. Então, nós respeitamos as pessoas que fazem isso junto ao governo e sempre que temos oportunidade o fazemos, mas não temos isso no nosso a, a prová-los de fazermos advocacia diretamente com o governo, a não ser através das organizações que estão na sociedade. E quando nós trabalhamos em paisagens, nós não trabalhamos sozinhos. Trabalhamos com todos os stakeholders que existem para que isso possa acontecer. Como vocês, assim, o trabalho que estão a fazer agora já é uma questão de despertar a comunidade, de despertar todos os stakeholders que vivem em Moçambique e não só, que há importância nesse ecossistema para que haja uma boa sobrevivência, para que haja um bom sustento das famílias, para que haja o equilíbrio de alimentação nas famílias. Esse ecossistema tem que ser salvo. Então, essa é uma forma de nós advogarmos de diferentes formas. Para além de Catembe, quais são os outros lugares que foram alcançados pela Eden Reforestation? Nós começamos na Catembe e fomos avançando, fomos a Matutina, e dentro de Matutina trabalhamos com o Parque Nacional de Maputo, né, nas zonas que estão dentro do parque, toda a zona da Buffer Zone, né, a zona tampão do Parque de Maputo, nós fizemos o reflorestamento. Fizemos aqui em Montanhane, Chefina, nós tivemos a fazer o reflorestamento do Mangal. Subimos para a cidade da Beira, para a província de Sofala, em grande parte. Fizemos na Zambésia, negociamos agora ainda parte em Nampula, que ainda não entramos nessa área. Temos feito em Cabo Delgado também, juntamente com a Total Energies, fizemos lá o projeto em Palma, e foi uma forma muito boa de podermos ajudar as pessoas a voltarem a ter um emprego, mas também a fazermos reflorestamento ali. Hoje, na Zambésia, que é um projeto muito grande, estamos a fazer um plantio, estamos a dizer assim, por, por mês estamos a plantar a volta de 2 milhões de árvores, que é um projeto que nós somos implementadores, mas é um projeto de carbono que vai ajudar muito as populações ali na Zambésia, e estamos a implementar um projeto da Blue Forest, ou Blue Carbon em Moçambique. Então, nós temos um trabalho que estamos a fazer a nível nacional.
A cidade da Beira é uma das regiões afetadas pela erosão, pelas águas que vão tomando o continente. Existem algumas zonas, ou seja, quais são as zonas que mais, com mais problemas e que precisam de uma intervenção mesmo acirrada para travar este fenómeno? Beira é uma das cidades que nós devemos dizer assim que está neste momento a ultrapassar a questão da erosão de uma forma tremenda. E reconheço que o município da Beira está fazendo um trabalho interessante nisso. E reconheço também que esse trabalho que está sendo feito ali é bom. A Eden está fazendo um trabalho excelente, né? Já reflorestamos grande parte da costa da Beira, mas ainda é um trabalho muito ínfimo para aquilo que está acontecendo na cidade da Beira. Quando falamos da cidade da Beira, falamos dos grandes desafios que existem nessa nação. Provavelmente Beira seja o maior desafio e o sinal que nós temos que está a acontecer alguma coisa no nosso país. Mas nós não podemos só olhar para a cidade da Beira, né? Nós já fomos para Búzios. Búzios já movimentou a estrada volta de 3 vezes, o que significa que nós estamos a dizer assim que a questão da erosão é muito elevada, não só na cidade da Beira, mas quase grande parte de Sofala, né? Significa que se nós movimentamos uma estrada, é que a erosão atingiu, destruiu a estrada. E isso significa que estamos a falar assim, de uns 20 metros, que está a acontecer quase de 2 em 2 anos. Então é muito, é muito, é muito. Então há um trabalho que está sendo feito, não só pela Eden, mas por outras organizações, de tentarmos reverter isso, ok? Mas nós não podemos só olharmos para Sofala e para a cidade da Beira. Nós temos que olhar para Moçambique inteiro. A questão da erosão é real. Se nós olharmos no Costa do Sol, e infelizmente a decisão do governo de tirar as árvores e colocar o betão não foi das melhores, hoje o governo reconhece isso, por isso está-se a plantar, tentar recuperar-se um pouco, mas o que é perdido leva mais de 50 anos a recuperar. E nós não temos 50 anos antes dessas águas atingir aquela estrada linda que nós vemos ali. O que significa que há um trabalho que deve ser feito e temos que correr para podermos revertermos, né? A pressa e a corrida deve ser real para todos nós e o cidadão moçambicano deve reconhecer isso para que nós possamos respeitar essa costa e respeitarmos este mangal. Senão, nós havemos de ser visitados. Mas também não podemos negar que quando o ser humano, o desenvolvimento é bom, mas o ser humano às vezes é mais atrevido, né? A cidade da Beira é basicamente tomou o lugar do mar. Mas a cidade de Maputo também, grande parte da cidade de Maputo, na Baixa de Maputo, era parte do mar. E o mar pode tardar, mas ele vem e vai cobrar a sua área. Né? Então, nós estamos a dizer assim que não podemos piorar, devemos sim melhorar. Temos aqui uma sociedade consciente para que não destrua os mangás e quando nós somos conscientes, nós vamos melhorar. O governo moçambicano estabeleceu que até 2024 deviam ser replantados 5.000 hectares. Qual foi o contributo da Eden para esta meta? A Eden entregou ao governo, na altura, em 2024,
2024, janeiro de 2024, nós entregamos basicamente 5.000 hectares para o governo, né? Nós apresentamos 5.000 hectares para o governo. Portanto, a meta foi alcançada. E basicamente diríamos, espera aí, não vamos nos orgulhar, fomos os únicos, mas nós já fizemos 5.000 hectares para o governo. Muito bem. Falou anteriormente que a Eden Reforestation envolve as comunidades nas atividades do replantio dos mangais. Como é que avalia a participação dos jovens, das mulheres muito particularmente? Nós temos duas áreas. A Eden contrata pessoas. Nós acreditamos que o desenvolvimento comunitário é feito na medida que as pessoas melhoram seu estilo de vida. Então a Eden é uma das organizações que acredita em dar um salário justo. Então nós contratamos as pessoas e elas são assalariadas. E a outra parte da Eden é a parte onde nós convidamos outras organizações a investirem dentro da comunidade. O que significa que dentro das comunidades nós envolvemos jovens, a maioria dos nossos trabalhadores são jovens, mas também envolvemos muitas senhoras, porque entendemos que quando nós sustentamos uma mulher, uma senhora, nós estamos sustentar uma família. A estatística dizem que a mulher gasta 90%, 95% dentro de casa, né, para a família, para o desenvolvimento familiar. Os homens gastam 30% para o desenvolvimento familiar. Então, não negamos o emprego aos homens, como são muitos também que estão contratados por nós, porque é uma responsabilidade do homem sustentar a família, mas nós também treinamos esse homem para que melhor sustente a sua própria família. Quando eu digo, trago essas estatísticas que não são de Moçambique, são de todo mundo, né? A tendência do homem, claro, ele pensa no futuro e provavelmente esteja a tentar investir em outras coisas, mas no dia a dia a família sofre porque esta família espera receber um pouco mais. Então nós tentamos ter o equilíbrio entre jovens, mulheres e homens, né, mais velhos. E esse equilíbrio nós entendemos assim que é uma forma de poder ajudar melhor as famílias, né? Quando não só a pessoa que está empregada, mas as famílias. A outra tendência dos homens, infelizmente, naquilo que nós vamos experimentando ao longo desses anos, é que quando o homem ganha um pouquinho mais, a tendência também deste homem é sair daquela família ou é criar uma outra família. E isso divide o seu rendimento. Então, como Eden, nossa intenção, sim, é que os homens possam sustentar melhor as suas famílias, as mulheres já sustentam as suas famílias e os jovens possam ter outras oportunidades. Porque nós acreditamos, chegamos numa comunidade e a comunidade se desenvolver e esse jovem possa continuar a estudar, possa se formar e possa oferecer o melhor, né, do seu conhecimento naquela comunidade ou em qualquer outro ponto do país. O envolvimento das mulheres é muito importante também pelo fato dela transmitir esta experiência às pessoas que estão sob cuidado dela. Sim. As mulheres são virtuosas, né? A mulher tem uma forma de comunicação que nós não temos, os nossos homens. Então, quando nós envolvemos a mulher no trabalho, ela primeiro, como eu já disse assim, sustenta melhor a sua família, né? Nós temos histórias de vida. Se nós vamos comparar entre mulheres e homens, dentro de mais de 2.000 trabalhadores que já tivemos como Eden, quando nós comparamos, as mulheres construíram as suas casas,
né? Investiram muito nos seus filhos voltarem para a escola. Na maioria das comunidades onde nós trabalhamos, nós vimos as mães enviar os seus filhos fora daquela comunidade para poder continuar a sua formação, porque muitas dessas comunidades não têm escolas secundárias. Então, vimos isso acontecer e entendemos assim que quando você contrata uma mulher, na verdade está a mudar um lar, uma sociedade. E a mulher comunica mais, né? A mulher comunica mais, tem mais empatia, vai instruir melhor, instrui seus filhos, mas instrui a todos que fala, né? Os homens falam pouco, as mulheres falam mais, e nesse falar das mulheres elas comunicam mais. Então nós estamos a dizer assim que entendemos assim que quando nós começamos a ensinar as mulheres naquilo que elas fazem, elas estão mais envolvidas, elas têm a capacidade de transmitir a mensagem muito melhor do que os homens. Nós ainda vamos falar das mulheres numa edição especial só para esta temática, mas só para abrir alguns parênteses, como é que avalia a participação das mulheres ou o envolvimento das mulheres nos projetos proambientais que existem em Moçambique? Eu avalio que há um grande avanço, né? Estamos a ver muitas mulheres envolvidas e preocupadas e dedicadas à recuperação dos ecossistemas. Diria assim que trabalhamos com muitos especialistas e desses especialistas, diríamos assim, parece que nós temos mais mulheres envolvidas nessa área do que os homens. Também no dia a dia, né? As mulheres já são aquelas que trabalham nas machambas, então elas têm muita facilidade quando nós falamos do plantio do mangala, por exemplo. Elas têm melhores sugestões e elas sabem por que estão a fazer o que fazem. Então nós temos esse desafio. É claro que esse nos leva a outro desafio. O desafio de quando chega o momento de produção nas suas machambas, nós perdemos um pouco porque elas têm que fazer as suas machambas. Mas é um desafio que fomos aprendendo a lidar com ele para que nós possamos ter mais mulheres e essas mulheres também possam dar do seu melhor na recuperação dos ecossistemas. Então nós vemos isso, é um facto, e o número de mulheres conscientes sobre o ecossistema é grande e na medida que nós ensinamos, né, nós diríamos assim, o maior número de pescadores e o maior número de produtores de carvão, dos carvoeiros nesse caso, são homens. Então quando nós ensinamos a mulher, ela vai convencer o seu marido, né, que a importância disso e o mal que está fazendo na comunidade dele. Mas entendemos assim que é um processo longo, mas precisamos envolver mais as mulheres. Dá para perceber que existe esse movimento de sensibilização, de educação às comunidades, mas muito particularmente às crianças. Que trabalho faz a Eden Reforestation para a sensibilização, para a consciencialização das crianças, para que elas tenham consciência ainda cedo? Eu vou crescendo, mas preciso sempre pensar em colocar uma determinada muda de mangal onde eu me encontro a residir. O que trabalho faz na consciencialização das crianças, a Eden? A Eden faz algumas atividades com algumas empresas em Moçambique, patrocinado com algumas empresas, onde nós envolvemos as crianças nas escolas. Ainda não conseguimos fazer direto na comunidade, mas claro que as escolas representam as comunidades. Então nós fazemos com algumas escolas e gostaríamos de ampliar isso.
Por que que é importante envolver outros stakeholders? Porque é conscientização. E quando nós movimentamos as crianças, queremos que elas façam uma redação, queremos que elas ganhem um prêmio, queremos que elas tenham uma consciência de que o que nós fazemos vale a pena, queremos que elas tenham a, 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 não só o plantar a árvore e sair, mas que eu volto para aquela árvore um dia e eu possa ver que a minha árvore desenvolveu e aquilo que nós fizemos como escola valeu a pena. Então, já fizemos isso em algumas escolas e continuamos desejando fazer mais. Eu estava a conversar com os vizinhos na Matola Rio, como é que nós podemos também, como comunidade, mesmo sem ter um projeto naquela área da Matola Rio, como é que nós, como comunidade, podemos levar nossas famílias todas e fazermos o reflorestamento, por exemplo, ali debaixo da ponte de Matola Rio. Porque nós entendemos assim que é possível envolvermos mais e mais e mais escolas, até algumas creches com aqueles que já estão na pré-escola, para que elas possam ter essa consciência, né? Mas envolve custos de movimentação, movimentar crianças tem que ser num carro bom, então tudo isso envolve custos, por isso nós fazemos parceria com organizações, até indivíduos, e se qualquer um nos ouvir, é bem-vindo e nós podemos fazer com qualquer escola, estamos abertos, escolas públicas, escolas privadas, nós estamos abertos para fazer com elas, é uma forma de conscientizar. Mas também falamos nas escolas. Quando abrem, às vezes as escolas não têm a oportunidade de ir até ao mangal, mas podemos fazer algum plantio de árvore dentro do recinto da escola. Depois de uma palestra, fazemos a prática, né? A EDE não só trabalha com mangás, né? Trabalhamos com todo tipo de florestas, né? Do miombo, dos mangás. Então nós trabalhamos com mais árvores nativas para que possamos repor as florestas. Então nós fazemos isso também nas escolas e esperamos também fazer com o município, né? Sentimos que ainda nós estamos na cidade das acácias, as acácias estão a escassear, então é uma atividade que gostaríamos também de fazer, por exemplo, com os municípios. A nossa cidade ser conhecida como cidade da acácias, não só pelo passado, mas pelo presente, né? Onde temos mais acácias dentro da cidade de Maputo. Doutor, há um fenómeno, ou seja, uma das ações humanas nas comunidades, vamos recuperar essa discussão, uma das ações humanas nas comunidades é a destruição dos mangás, por exemplo, para a lenha. Como é que a Eden Reforestation consegue articular a substituição destas práticas para, que, para garantir que as comunidades continuem a sobreviver, mesmo não destruindo mais os mangás para os efeitos de lenha? Gostaríamos de fazer mais, mas ainda não temos um projeto, digamos, de sucesso. Porque nós trabalhamos com diferentes stakeholders, né? Há organizações que fornecem fogões melhorados, dos quais nós incentivamos as comunidades a comprar. Entendemos que as comunidades depois reclamam que o difícil é que esses fogões ainda custam muito caro e muitas comunidades não têm condições de comprar. Também em algumas áreas tentamos plantar um tipo de árvores que se desenvolvam com rapidez para que elas possam também abater essas árvores para lenha, né, produção de carvão. Mas não é nossa especialidade no sentido de nós estamos preocupados com uma das coisas. Quando nós sempre mudamos de paradigma, é porque agora nós estamos a incluir isso no nosso projeto, que não estava incluído antes. E incluir isso significa que estamos a olhar as nossas florestas
daqui a 20 anos ah, saudáveis, o que significa que as pessoas estarão ainda a usufruir das florestas, que é necessário, nós precisamos desse equilíbrio, mas estarão com mais consciência de que nós não podemos tirar aqui, fazer um campo de futebol e destruirmos a árvore de uma maneira que ela não possa ser restaurada, né? Temos que dar esses espaços, temos que deixar áreas saudáveis para que elas possam se interligar rapidamente. Porque as florestas foram feitas também para o uso do homem, né? Então nós não podemos dizer assim que não deve existir abate, vai existir. Mas o abate que existiu até hoje foi descontrolado e não há como a própria floresta se repor. Doutor, uma mensagem para a mudança de atitudes. A minha mensagem seria, primeiro, reconhecermos que o homem tem a responsabilidade de responder e de cuidar da natureza. Então, se nós temos essa responsabilidade primária do cuidado do ambiente onde nós vivemos, então a nossa saúde depende da saúde do ambiente em que nós estamos. Então, plante uma árvore, cuide das árvores existentes e abata com consciência. E não deixe de conservar todo o verde que você vê. Planeie a construção da sua casa, da sua chamba, lembrando assim que nós podemos continuar a ter árvores e podemos continuar a construir nossas casas, mas salvando uma árvore de 20, 50, 100 anos que nós temos dentro dos nossos quintais. Então, seja consciente. Lembra que precisamos plantar muitas árvores. Então, sempre que tiveres qualquer oportunidade, plante uma árvore. Recrie a floresta ao seu redor. E você verá os benefícios. Quem planta uma árvore hoje pode até não comer do fruto dessa árvore, mas definitivamente deixa uma herança para a próxima geração. Obrigado. Pois bem, assim ficou a mensagem e também marcamos o fim de mais uma edição deste programa. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.